Estamos de volta e agora vamos para o nosso quadro Histórias de Família. E a nossa convidada de hoje, que vai nos contar uma história real, uma história emocionante sobre a vida dela, é a Keila. Keila, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, que bom que você está aqui. Obrigada por ter vindo contar um pouco da sua história para nós. Né? O intuito da gente ouvir um pouco sobre a sua história é uma história de superação, né? Que ela é uma história impactante que vocês já vão ouvir, mas para que realmente as pessoas possam saber, né, do livramento que você teve. Enfim, não vou contar muito não, deixar a Keila contar, né, Keila? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Foi uma história de acidente, não foi? Foi. Então, começa contando pra gente aí. A gente estava aqui conversando antes, você estava gestante. Tava, né? grávida de 5 meses. De 5 meses. E aí você e seu esposo, né? Tava eu, meu esposo e o neném na barriga. Na moto. Uma moto na minha Yamaha branca. E vocês estavam indo, né? Que você estava falando que estavam indo buscar uns mercadorias. É porque além de eu ser funcionária pública, eu sou revendedora de produtos de beleza. Uhum. Então, na época, a gente tinha ido no centro, lá na 44, para poder buscar esses produtos para fazer entrega, né? Para os salões que a gente entregava na época. Uhum. E na volta aconteceu o fato do acidente. E conta pra gente, assim, um pouquinho mais de detalhes para o pessoal de casa entender, assim, como isso foi grave, né? Esse acidente, né? Vocês estavam indo buscar, você comentou comigo que você até se sente um pouco culpada, né? Por ser mesmo. Porque naquele dia ele não queria sair de casa. E eu praticamente o obriguei a sair. Sim. E aí o acidente foi como? Conta pra gente o que foi um caminhão, não foi, Keila? Foi num caminhão. Na hora que a gente saiu, a gente entrou na BR. Na hora que a gente tava saindo da BR, ali em Sentido Tamapel, a gente entrou no anel viário. A gente ia fazer o retorno pra entrar ali pra avenida pra ir pro meu setor. Na hora que a gente fez o retorno, a gente jogou a seta da moto, o caminhão não deu sinal que ia entrar e ele fechou a gente. Aí a gente voou, eu só lembro que a gente bateu, meu esposo tentou frear a moto, deu frenagem e a gente voou da moto. Eu lembro que a gente voou da moto e eu lembro que eu saí pingando, igual bolinha de ping-pong, na rua e parei bem na roda do caminhão e ele parou na outra roda. Assim. E ela grávida, de 5 meses, né? Sim. E aí, Keila, você foi pro hospital, né? Fui pro Hugo. Foi pro Hugo. E aí você não perdeu o bebê? Não, meu bebê tá lindo, maravilhoso. Tem até foto ali, depois se você quiser colocar a foto dele no ar. O bebê, né, ele foi preservado, né, o bebê. Você teve, quais foram as sequelas que você teve? Eu tive escoriações de queimaduras de 3º e 4º graus nas pernas, nos braços, fiquei com a sequela na língua e aqui na testa. E ela tinha me mostrado também que ela tá com uma ferida na perna, que essa ferida ainda nunca fechou, né? Já tem uns 3 anos o acidente. 4 anos. 4 anos. O acidente, né? Mas ela teve esse livramento da vida dela, do bebê dela, mas o que aconteceu com o seu esposo? Ele faleceu, né, no local do acidente. Foi um baque, assim, pra mim foi muito complicado, né? Como é que eu vou explicar? Eu fiquei sabendo quando eu estava no hospital, depois que eu já tinha sido pega lá no local do acidente. Aí a psicóloga do hospital é que veio e me comunicou sobre a morte dele. E aí, nesse mesmo momento, eu pedi alta do hospital para ir embora, porque eu já sabia que o neném estava bem, eu estava bem, e eu fui embora fazer o velório dele. E como que foi para você, Keila, encarar esse falecimento do seu esposo? Porque né, ele estava bem, de repente, um acidente tirou a vida dele. Como é que você, grávida, passou por um acidente grave, né? Você foi poupada, mas como é que foi para você ter que lidar com a morte do seu esposo? Até hoje é uma superação. É uma superação atrás de superação. Primeiro porque tenho um filho, né? Eu tenho meu bebê que é idêntico a ele. A forma de andar, a forma de sorrir, a forma de falar. Meu filho é o pai, parece que ele foi e deixou o filho de presente para mim. É a cópia.
Então eu tenho me superado através dele, né? Eu olho pra ele e eu falo, eu tenho que ter força porque eu tenho que seguir. Ele precisa de mim, então eu tenho que cuidar dele, né? Então essa força de superação eu tô tendo através dele, sabe? Assim, cada vez que ele fala que me ama, mamãe, eu te amo tanto, mamãe, você é minha estrela, você é especial, isso é maravilhoso. É o que te dá força. Isso. Se você não tivesse esse filho pra te dar força, como é que você acha que você estaria? Mal. Acho assim que não ia ser fácil superar, não. Não ia ser fácil, porque você perder a pessoa que você ama de uma forma trágica é muito complicado. Porque essa história minha com o pai do José é uma história bem antiga, sabe? A gente namorou na adolescência. Aí, devido à adolescência, a gente não deu certo, porque a gente era muito jovem. Aí depois cada um seguiu sua vida. Ele casou, eu casei, tive um filho que é o Lucas, né? Que hoje está aqui na programação, que não é filho dele. Aí depois de 15 anos a gente se reencontrou de novo. E aí quando a gente se reencontrou, tava tendo 2 anos que a gente estava junto novamente, eu engravidei do meu bebê e aí aconteceu esse fato. Então ele morreu sem conhecer o filho e o filho sem conhecer o pai. Entendi. E você estava comentando comigo que o falecimento dele foi algo com relação à omissão de socorro? Socorro. Foi uma omissão de socorro devido às horas, né? O acidente foi às 4 da tarde e ele faleceu às 6:30 da tarde, que ele foi ao falecimento. E o próprio ML falou pra mim que foi por falta de socorro. Isso é muito sério, né? Sim. E assim, você só tá falando aqui isso porque você tem provas, né? Sim. Você tem provas, né, pra poder comprovar. Você ainda me contou que você entrou com processos, né? Com essas questões todas. Eu ainda tô né? no processo ainda. Eu tenho todos ali, tem PDF, tem papel, tem tudo. E além da morte, de tudo que você tem que lidar, ainda tem que lidar com essa realidade, né? Dessa omissão de socorro, de tudo isso, né? Sim. O motorista fugiu na hora do local do acidente, me deixou lá, né? E graças ao bom Deus, o carro que estava atrás da gente parou e que foi o que pediu socorro pra mim. Porque ele foi um anjo na minha vida. Uma coisa assim que eu quero passar, né? Para as famílias, né? Que às vezes já passaram por uma situação parecida, de perder filho, um acidente, né? Ou de qualquer outra forma, né? Que tem muitas pessoas que entram em depressão devido ao enlutamento, né? Que não conforma com a morte, que fica se questionando, às vezes até revolta com Deus. Eu sou experiência própria disso. Eu me revoltei mesmo com Deus assim, na época. Eu questionava muito Deus, o porquê que o Senhor me salvou, não salvou ele, o Senhor tinha o poder de salvar ele e tal, e não salvou, por que o Senhor me salvou? O Senhor sabia que eu precisava dele, por causa de um bebê, né, que estava chegando e tal. Mas assim, hoje, depois a gente vai vendo as coisas, as coisas vai se encaixando, sabe? E as respostas da vida vem vindo. Na hora que você menos espera, você fala, não, agora eu entendi o porquê que Deus permitiu isso na minha vida. Entendeu? Eu entendi. E hoje, o que você entendeu? Eu entendi que era pro meu crescimento. Fortalecimento físico, espiritual e crescimento como mãe também. Para aprender a dar o meu melhor com os meus filhos. Não só pro José, mas pro Lucas também. Entendeu? Porque hoje eu sou uma mãe diferente do que eu era antes. Eu era uma mãe mais bruta, eu batia demais. Hoje em dia eu já converso mais, eu sou mais maleável, eu já levo as coisas mais pro lado da conversa, sabe? E assim, tem funcionado, sabe? Hoje eu já voltei pra igreja, eu tô na igreja, tô me superando, sabe? Tô levando eles pra igreja, pra eles aprenderem sobre Deus e ver que Deus não faz nada errado. Eu tava até conversando com a minha mãe na hora que a gente tava vindo pra cá,
eu fiquei pensando, né? Que talvez se ele, às vezes a gente fica questionando, morreu porque não foi falta de socorro. Mas Deus sabe de todas as coisas. Às vezes, se o SAMU poderia ter socorrido ele poderia ter morrido no hospital, poderia, mas tinha morrido num lugar mais confortável que debaixo de um caminhão, né? Ou às vezes ele poderia ter sobrevivido e estaria aí, né? Em cima de uma cama, né? Inválido, precisando da gente para tudo. E aí até questionei com a minha mãe, eu também estava machucada. Eu fiquei um ano sem poder trabalhar, um ano sem andar, andando de cadeira de roda, de muleta, né? E como é que eu ia cuidar dele? É um questionamento, né? A gente tem que questionar isso e aí Deus te mostra, não, minha filha, eu recolhi porque para você não sofrer mais, porque você ia sofrer mais. Você ia ter que cuidar dele e de você e de uma criança que estava chegando. Será que eu ia dar conta de fazer essa missão? Talvez não, foi por isso que Deus às vezes recolheu, né? Para amenizar um pouco o peso, sabe? São mistérios que a gente nunca vai, né, realmente ter respostas concretas, né? É verdade. Mas que sempre em uma situação difícil que a gente passa, é importante a gente se buscar uma visão de crescimento. Sim. Senão a gente não dá conta de lidar com a dor. Sim. Né? Você lidar com o luto. Hoje, assim, no início era muito difícil pra mim. Quando as pessoas vinham me perguntar, muitas vezes eu andava tampando a cicatriz, porque muita gente perguntava nas ruas, né? O que é isso? O que aconteceu com você? E aí aquilo me doía de me perguntar. Eu cheguei até um ponto de querer fazer uma cirurgia plástica nas pernas para tampar a cirurgia, para tampar a cicatriz. Mais, né? Sim. Mas hoje eu vejo que isso foi superação, isso é um testemunho de vida para minha vida, para contar que tem um Deus lá em cima, que existe e que ele sabe de todas as coisas, sabe? Que meu filho é um milagre e que eu sou um milagre. Sabe? Porque hoje só de eu ver ele, o Anderson viu, ele anda correndo aí pra todo lado, brinca, chora, esperneia. Então assim, ele é um milagre mesmo, pelo tudo que ele passou, porque até assim, a psicóloga dele, que acompanha tanto o Lucas e tanto ele, porque ele é autista, né? O José é autista. Falou pra mim assim que ele tem a aplaxia da fala, ele tem dificuldade em falar. Ela falou que isso pode ter sido causado por causa do acidente, por causa de tudo que ele passou dentro da barriga, todo o meu sofrimento. Então ele sofreu junto comigo. Então ele ficou com essa sequela, sabe? Assim, e a psicóloga falou pra mim que ele também é uma superação, porque hoje ele já tá conseguindo falar, sabe? Ele não fala corretamente, mas ele já fala algumas palavras. Ele consegue brincar, ele consegue socializar, já tá conseguindo devagarzinho com o tratamento que a gente tá fazendo do autismo, né? E assim, a psicóloga dele tem me dado muita força, muito apoio, porque igual ela falou, quando a gente faz psicologia, quando a gente trata de um paciente, ainda mais sendo uma criança, a gente trata da criança e da família. Sim. Não tem como tratar só da criança e não tratar da família. É verdade. Então ela me trata também, ela conversa muito comigo, ela fala assim, o José é uma criança feliz. O que eu posso te dizer é que ele é uma criança feliz. Ele pergunta do papai dele, pergunta. Ele vê a foto, ele conhece, ele sabe que aquele ali é o pai dele. Mas assim, ele não sofre por isso. Ele não sofre de saber que o pai dele não tá mais entre nós. Porque ele também não entende, né? Ele não teve contato, né? Então, pra ele, assim, não foi uma perda porque ele não teve o pai pra ele perder, né? Agora, já pra você, né? Sim. Sim, eu convivia, né? Você com ele, né? Assim, a gente teve uma história juntos. Mas, assim, hoje eu olho por esse lado, sabe? Porque às vezes eu queria que ele tivesse ficado vivo, mas como é que ele teria ficado vivo? Ele não ia ser mais a mesma pessoa. Ele ia ficar com sequelas muito graves, né? Porque ele quebrou o rosto. O rosto dele não ia ser... Ele, por mais que fizesse as cirurgias, talvez ele não ia ser mais a pessoa que ele era. Às vezes ele poderia ter problema na fala, né? Às vezes eu até nem ia andar mais, a gente não sabe, né? Então você decidiu olhar pro lado positivo. Sim. Né? Você decidiu olhar com um olhar de crescimento.
Sim. Não focando na dor, Não. né, no questionamento, mas isso é normal no processo de luto, né? A pessoa questionar, perguntar pra Deus, isso é normal porque você é humana, né? Você Sim. tem sentimento, emoção, uma perda muito grande do seu esposo, do pai do seu filho, né? Então foi algo muito... Foi muito chocante, assim, é que tem gente que fala assim, assim, as pessoas não entendem, sabe? Assim, é difícil. Porque, assim, quando você tá com uma pessoa doente, acamada, em cima de uma cama, você sabe que ali qualquer hora a pessoa vai embora. Sim. É diferente de uma pessoa que tá saudável, que sai de casa e volta no caixão. Sim. É muito diferente. Porque quando você tá doente, você tá esperando qualquer hora a pessoa ir embora. Agora, quando a pessoa tá saudável, né? É um choque pra mim. Foi um choque, assim, que foi difícil de superar. Mas aí depois que o José nasceu, aí eu voltei a trabalhar, né? Aí eu tive que pôr a mão na massa. E aí eu tive que cuidar dele. Aí foi aquela correria. Não tive tempo pra pensar no luto mais. Não tive tempo de chorar por ele mais. Porque eu chorava enquanto eu estava acamada. Aí a partir da hora que eu comecei a ter a minha vida normal de novo, de ter que cuidar dele, cuidar do meu mais velho, cuidar da casa, cuidar do meu serviço, até voltar a estudar, e eu voltei. Olha. Eu fiz meu curso de enfermagem em 2022, né? Foi assim, foi um momento de superação para mim também, porque eu falei, não, eu vou focar em algo que vai me fazer eu crescer mais. Então, assim, eu tinha parado de estudar, aí eu falei, não, eu vou fazer um curso, fiz o curso técnico de enfermagem, formei, terminei, peguei meu diploma. Então, isso aí foi tudo superação, sabe, assim. E aí, as coisas só foi melhorando. Hoje eu vejo a minha vida, assim, 100%. 100% não, porque ficou as sequelas, né? Mas, assim, eu posso te dizer de 10% que eu fiquei, eu posso te dizer que hoje eu estou com 90% de superação. Primeiro porque, para quem estava desenganada pelos médicos, eu não ia dirigir, eu não ia andar normal. Hoje eu ando normal, eu dirijo para todo lado, você entendeu? Então isso foi uma superação para mim, né? Até as meninas lá do meu serviço, né, quando viu o laudo médico, quando viu o exame, assim, nossa, que complicação, né, não vai poder dirigir, essa perna e tal, perna muito grande, inchada. Quando eu voltei a trabalhar, eu arrastava ela, sabe, era uma luta muito grande, andando de ônibus, porque eu tive que vender meu carro para fazer meu tratamento, né, na época. Então, assim, andando de ônibus com a perna inchada, sabe? Pra subir no ônibus era uma luta diária, sabe? E hoje, assim, eu vendo a forma, depois de 4 anos, assim, que em 2 anos pra cá, o tanto que eu melhorei, superei, voltei a dirigir, comprei meu carro de novo, passei com meus filhos, sabe? Uma vitoriosa, né? Uma vitoriosa. Que Deus te livrou, né, da morte, Deus livrou seu filho e você decidiu olhar para a vida com outros olhos. Sim. Né, que ao invés de ficar com essa, alimentando essa revolta, porque a revolta no processo de luto ela é normal acontecer, mas você não alimentou. Não. Né? Você decidiu viver e focar na vida. Seguir em frente. Muito bom. Muito e assim, bom. é um recado que eu dou, né, para as esposas, para as mães, que às vezes perderam seus filhos tragicamente, né? A gente não deve deixar isso entrar dentro da gente. É doído? É. É difícil? É. Mas a gente tem que olhar para frente, seguir. A gente tem que pensar que a gente tem que seguir. Porque a própria Bíblia fala, né? Que quem olhou para trás virou estátua de sal. Né? Então, quem somos nós para não seguir em frente? Muito não é verdade? É verdade. Keila, obrigada, viu, pela sua presença, por ter aberto aqui a sua história, da sua vida, da sua família com a gente, né? Eu tenho certeza que as pessoas de casa ficaram impactadas e o desejo do nosso coração é de levar esperança, né? E uma nova perspectiva de vida para quem está em casa, né? Sim. Obrigada. E força. Força, né? Força para continuar. Força e, primeiramente, buscar a Deus. É verdade. A Deus a gente nunca deve desamparar. É verdade. Nunca deve abandonar a Deus. Deus é maravilhoso.
É verdade. Obrigada, Keila. Nada. E você continue aí, que temos mais programa em família.